Lu Shu é um órfão considerado feio, patético e nojento, abandonado por seus pais. Sua mãe estava caminhando por um beco escuro, segurando-o nos braços como um bebê, até que decidiu parar em uma loja. Ela pediu ao proprietário que cuidasse do bebê por um instante, pois precisava comprar remédios. Como você pode imaginar, ela nunca mais retornou. A proprietária da loja teve que colocar o bebê em seu orfanato. No entanto, como você pode imaginar, Lu Shu é constantemente maltratada lá. Mas Liu Xiaoyu ajuda contando ao zelador. Ela sempre apoia Lu Shu, mesmo quando ele está doente. Agora, Lu Shu cresceu e saiu do orfanato, mas se sente só. Ele joga uma pedra na parede e Lu Xiaoyu se aproxima sorrindo. Ele sorri e pergunta por que saiu do orfanato. Ele pega sua mão para levá-la de volta, mas ela recusa, dizendo que quer ficar com ele. Ele aceita e acolhe. Em um festival, Lu Shu ouve um casal falando sobre notícias. Mencionam um garoto que emitiu luz azul da mão e outro que levantou 2.000 quilos. O homem diz que pode ser superpoderes ou fraude. Lu Shu ainda escuta quando Liu Xiaoyu o puxa para ver um show. Não conseguem ver de trás, então Lu Shu pega sua mão e a leva para frente para ver melhor. Ao chegarem à frente, o artista do fogo lança chamas em sua direção. O tempo congela e o fogo o envolve, revelando a lembrança de uma espada girando. Seu colar, que usava há tempos, brilha intensamente por segundos. O tempo volta ao normal. Lu Shu fica confuso com o ocorrido. O artista do fogo continua criando e lançando chamas, brincando elegantemente sem se queimar. Lu Shu fica fascinado, pensando se é mágica ou superpoderes. O show termina com fogos de artifício do artista. Lu Xiyu, encantada, pergunta a Lu Shu como o artista fez aquilo. Ele diz que não sabe. Lu Shu leva Lu Xiaoyu para casa e sai para caminhar. Pensando nos eventos estranhos, ele atravessa a rua sem perceber que um caminhão está vindo rápido em sua direção. O motorista tenta desviar, mas já é tarde. Ferido e inconsciente, Lu Shu flutua no espaço, ouvindo a canção de ninar de sua mãe. Deitado na estrada, sangrando pela cabeça, ele lembra do orfanato e de Liu Xiaoyu. Perde a consciência quando uma barra de carregamento surge à sua frente. Ao carregar, uma tela aparece. O colar de Lu Shu brilha, flutua do pescoço e o levanta. O colar brilha intensamente e se abre, envolvendo Lu Shu em luz. A luz penetra em seu coração e circula pelo sistema nervoso. Depois, seu coração volta a bater, e ele é suavemente colocado no chão. O motorista, com medo de ter matado Lu Shu, sai do caminhão. Lu Shu abre os olhos, lembra do acidente, mas não sente dor. Ele se pergunta se tem superpoderes, mas foca na indenização. O motorista, aterrorizado, vê Lu Shu parado como um zumbi e exige pagamento por ser atropelado. Pensando que Lu Shu é um fantasma, o motorista foge rapidamente. Decepcionado, Lu Shu vai a uma loja comprar macarrão. O caixa se assusta ao ver o sangue na cabeça de Lu Shu, e um número positivo de 233 aparece acima do caixa. Para não assustar mais, Lu Shu deixa o dinheiro, pega o macarrão e foge. Ele esbarra em um casal, fazendo surgir mais 10 sobre suas cabeças. Ao chegar em casa, limpa o sangue da cabeça antes de entrar. Liu Xiaoyu vê a mancha e pergunta o que houve. Ele diz que foi atropelado por um caminhão, mas que não foi nada. Lu Shu toma banho para tirar o sangue e se examina, surpreso por não estar machucado. Olha para a mão e vê uma marca na palma, percebendo algo chocante. Lu Shu estava sentado em sua cama quando percebeu que tudo o que havia visto não era um sonho. Ele fechou os olhos para refletir, mas isso ativou uma tela de exibição à sua frente, que começou a tocar uma música de jogo alta. Lu Shu ficou surpreso. A tela mostrou alguns escritos, e depois mudou para uma lista de nomes e pontos. Lu Shu estava confuso, pois não conhecia aquelas pessoas. Mas então, ele se lembrou de ter visto números surgirem nas pessoas que encontrou anteriormente. Ele descobre que assustar pessoas transforma as emoções negativas delas em sua renda. Sorrindo, conclui que despertou superpoderes e se chama Senhor dos Demônios. Quanto mais emoções negativas coleta, mais forte fica e ri maldosamente. Bu Xiaoyu grita para ele ficar quieto e pergunta se enlouqueceu. Ele grita para ela continuar cozinhando e cuidar da própria vida. Intrigado com a descoberta, ele se pergunta sobre o valor de sua renda. Ele clica no botão de loteria na tela do monitor e uma roda gira e para. Mas não ganha. Tenta de novo e perde. Na terceira tentativa, ganha algo. Animado, uma maçã surge da tela e cai na sua mão. Ele morde e a maçã brilha, fazendo seu corpo brilhar enquanto desaparece. Lu Shu se sente revigorado e nutrido. Decide tentar a loteria novamente.
Sua renda era de 501, mas perdia 100 em cada rodada. Felizmente, na última rodada, ele vence novamente e recebe um pergaminho. O pergaminho contém a canção de Ninar Twinkle, Twinkle Little Star. Lu Shu fica desapontado, mas decide cantar. Enquanto canta, tudo para por um tempo. Seu núcleo brilha, e uma estrela do espaço voa até seu quarto. Lu Shu abre os olhos e se vê em uma zona espacial com sua tela. Ele chama Liu Xiaoyu e pergunta se ela viu alguém voando pela janela. Ela grita perguntando se ele está louco e diz que não viu ninguém. Ele se pergunta como chegou ali. Quando Liu Xiaoyu pergunta o que adicionar ao macarrão, ele sugere cebola e revela que ganhou vários pontos de Liu Xiaoyu. Ele percebe que isso é por deixá-la irritada. Ele também sugere coentro, o que adiciona mais pontos. Lu Xiaoyu grita para que ele mesmo cozinhe. Ele diz a ela que ela deveria estar cozinhando, o que a deixa extremamente irritada e lhe rende 100 pontos. Lu Shu e Lu Xiaoyu estão comendo enquanto assistem à TV, quando de repente ele sente um perigo, mas não consegue identificar o que é. As notícias mais recentes na TV relatam um incêndio em um distrito comercial nas proximidades. Ao perceber que o perigo está próximo, Lu Shu sente que vem do telhado. Ele corre para fora, dizendo a Lu Xiaoyu para permanecer dentro de casa. Mesmo com a insistência dela em querer segui-lo, no telhado, ele vê 2 homens de preto pulando entre telhados. Um olha para ele e Lu Shu se esconde. Eles vão em direção ao seu telhado. Sabendo do perigo e que Liu Xiaoyu precisa dele, ele pega uma cesta de rabanetes secos e desce a escada. Os homens o veem e perguntam o que faz ali. Sentindo o perigo, ele finge que subiu para pegar rabanetes. Os homens discutem e concordam que ele parece normal, avisando-o sobre o perigo próximo. Ele ri e corre de volta para dentro. Lu Shu suspira aliviado ao entrar. Então, Liu Xiaoyu pergunta com quem ele falava. Ele ia responder quando um homem cai do telhado. Eles correm para ver como ele está. Lu Shu procura o culpado e reconhece o homem como o artista do fogo Liang Qi. Ele se pergunta se Liang Qi iniciou o incêndio e estava fugindo dos homens de preto. Ele também teme que o incêndio tenha sido grande o bastante para causar vítimas. Liu Xiaoyu cutuca Liang Qi com uma vara e pergunta a Lu Shu o que fazer. Ele diz que não pode reanimá-lo. Então, Lu Xiaoyu deve ligar para o número de emergência 120 e fazer sopa para Liang Qi enquanto esperam a ambulância. Mas então, ele lembra que ligar para o 120 tem uma taxa que não podem pagar. Ele sugere que digam não conhecer Liang Qi e que o hospital cobrará dele. Ao acordar, Lu Shu vê Liang Qi se contorcendo e ganha 70 pontos. Percebendo que Liang Qi está consciente, Lu Shu tem uma ideia maliciosa. Ele diz a Liu Xiaoyu que não precisam ajudar, adicionando 107 pontos à sua renda. Ela insiste em levá-lo para dentro, mas ele se recusa, deixando Liang Qi furioso e rendendo a Liu Shu incríveis 470 pontos. Liang Qi para de fingir e acorda, pedindo água. Lu Shu pega neve e a entrega a ele, irritando Liang Qi e ganhando mais pontos. Liang Qi sopra a neve e se volta para Lu Xiaoyu, pedindo ajuda. Lu Shu o imobiliza, ganhando 800 pontos. Quanto mais ele empurra Liang Qi, mais pontos negativos ele recebe, enquanto Liu Xiaoyu fica confusa. Liang Qi grita para Lu Shu parar, mas Lu Shu diz que ele precisa descansar. Suspeitando de algo, Liang Qi segura a mão de Lu Shu e a acende. Mas o sistema de Lu Shu apaga o fogo. Liang Qi tenta de novo, mas o fogo apaga, acumulando mais pontos negativos para Lu Shu. Lu Shu sorri envergonhado. Liang Qi se desculpa, dizendo que era uma brincadeira. Lu Shu finge acreditar. Aperta a mão de Liang Qi, ganhando mais pontos com a dor dele. Ele então se solta e se oferece para chamar uma ambulância, mas Liang Qi recusa. Com raiva, Lu Shu lhe deseja um bom retorno para casa, ganhando mais pontos negativos do irritado Liang Qi. Lu Shu volta ao quarto e observa a marca na mão. Ao perceber que Lu Xiaoyu não vê os pontos negativos como ele, abre a tela e clica no botão da loja para ver o que há. O único item disponível surge na tela em uma luz brilhante, e aparece em sua mão como um objeto amarelo. Bola. Lu Shu vê que é uma fruta celestial, e a come novamente. Uma estrela brilhante do espaço vem à Terra e entra em seu corpo, levando a consciência de Lu Shu à zona espacial. Ele vê planetas girando em torno de um maior. Um planeta é atingido por uma luz, e começa a brilhar, seguido por outro. Então, uma luz sai de seu corpo, e Lu Shu acorda, respirando rápido. Ele nota que sua marca mudou um pouco. Levanta-se, ergue a cama com facilidade,
e ouve o noticiário sobre as vítimas do incêndio. Lu Shu decide ir lá para coletar emoções negativas. No dia seguinte, vai à barraca vender ovos a preços altos, irritando as pessoas e ganhando pontos negativos. Mais tarde, vai à escola. Durante um período livre, uma garota grita para alguns colegas ficarem quietos enquanto vê um vídeo sobre pessoas despertas em um site. Outros se juntam a ela, mas Lu Shu não faz isso. Ele assiste ao vídeo no celular. O vídeo explica que os despertos têm 6 níveis, de A a F. O nível F supera pessoas comuns. O nível E tem habilidades básicas. O nível D pode parar armas. O nível C resiste e combate armas humanas. O nível B extrai força do céu e da terra. E o nível A ressoa com o céu e a terra. Ele menciona que o nivelamento é alcançado pelo despertar inato e cultivo, e que o despertar congênito ocorrerá com todos. Lu Shu percebe que está no nível F e se pergunta sobre a elevação de nível. Ele se levanta e grita que alguém despertou, chamando a atenção dos colegas. Quando perguntam quem, ele sorri e diz que o site não especificou, irritando-os e ganhando pontos negativos. Nesse momento, um colega de classe entra na sala dizendo que alguém está realmente acordado. Eles pensam que ele fala do site, mas ele insiste que é real. É Li Chi, um colega discutindo com um professor e levando-o ao telhado para resolver o problema. Todos correm e veem Li Chi segurando um professor no telhado, ameaçando empurrá-lo. Lu Shu avança e pergunta ao líder da turma por que está fazendo isso, pois está perturbando a ordem da escola. Isso irrita o líder da turma, que grita para ele calar a boca, fazendo Lu Shu ganhar pontos negativos. 2 homens de preto tentam deter Lai Chi, mas Lu Shu se incomoda com tantas emoções negativas ao redor e pensa em como recolhê-las. Lai Chi levanta o professor, pronto para jogá-lo no chão. O diretor diz para reconsiderar pela responsabilidade legal. Mas Li Kai afirma que é menor de idade e não será punido. Lu Shu dá um passo à frente e afirma que será punido pelo seu delito, explicando detalhadamente a lei penal que abrange os delitos cometidos por menores de idade. Isso surpreende e confunde todos os presentes. Quando termina de falar, Lu Shu já acumulou cerca de 10.000 pontos. Li Chi, que estava entediado de ouvir Lu Shu, perde totalmente a concentração na situação, permitindo que os homens de preto o ataquem e o subjuguem, salvando assim o professor. A situação é finalmente resolvida e todos retornam para a sala de aula. Uma colega elogia Lu Shu por seu raciocínio rápido e pergunta como ele sabia que Lai Chi não deixaria o professor cair. Lu Shu diz que não sabia e não estava preocupado, irritando a garota e ganhando mais 400 pontos. Ele volta à sala de aula e vê 2 médicos em trajes completos com uma bandeja de equipamentos. Lembra que hoje é o exame de sangue para encontrar despertos. O professor diz para ele ir logo ao seu lugar para começarem, mas Lu Shu tenta fugir, mentindo que está com dor de estômago. Porém, um médico enorme bloqueia a porta e o plano de Lu Shu falha. Ele é o primeiro a ter sangue retirado. Após a escola, Lu Shu corre para casa, pois sabe que Lu Xiaoyu o espera e ficaria chateada com seu atraso. Ao abrir a porta, Lu Xiaoyu pergunta por que ele se atrasou. Ela diz que está com dor de cabeça. Lu Shu sente sua testa e percebe a febre. Ele a deixa descansar na cama. Enquanto cuida dela, ela pergunta sobre as batatas assadas prometidas. Ele garante que comprou e pergunta sobre a febre. Ela diz que estava lavando suas roupas na água fria. Lu Shu pede que descanse enquanto busca remédio. Ao sair, pensa em comprar fruta estelar para ajudar na febre. Ele começa jogando na loteria, girando 5 vezes sem ganhar nada, o que o frustra. Na 6ª tentativa, ele ganha algo, mas não é a fruta. Ele continua tentando e vencendo, mas ainda não é a fruta. Finalmente, ele volta para a sala com uma fruta vermelha que ganhou, e a entrega para Liu Xiaoyu. Ela pega a fruta, come, e se sente revitalizada, sem mais doença. Ela pergunta que fruta ele deu, dizendo que desapareceu imediatamente em sua boca. Lu Shu brinca que é uma fruta do diabo, mas ela não ri. No dia seguinte, na escola, o professor anuncia que a cidade iniciou aulas de Dayuan para alunos com habilidades especiais, e apresenta Roman Shifei como o professor. Lu Shu fica chocado, pois Roman Shifei é um dos homens de preto que estavam em seu telhado na noite do incêndio. Roman Shifei diz que o professor chamará alguns alunos para se juntarem ao Daoyuan. Aula. O professor chama os nomes, e os colegas ficam surpresos com alguns. Quando chega ao nome de Lu Shu, todos ficam chocados, adicionando mais pontos negativos para ele. Os alunos de Daoyuan são levados para uma aula especial, onde Roman Eleven Fei anuncia que será o professor e ensinará cultivo.
Lu Shu se pergunta por que há essa aula especial, e se o governo fez algum acordo de confidencialidade com a Daoyuan. O grupo Men in Black, conhecido como Organização Dragnet. Roman 11 Fei diz que usarão liga de sódio e potássio, pois o metal líquido é ideal para testar sangue humano, e pode reagir com a aura do céu e da terra. Isso revelará habilidades. Ele segura um tubo com a liga, que começa a brilhar. Lu Shu comenta que parece científico, mas um aluno ao lado diz que essa liga era usada como refrigerante em reatores nucleares. Com a aura renascendo na Terra, muitos metais viraram meios de transmissão e podem se tornar itens mágicos. Ele diz que, com prática, podem ter armas mágicas feitas desses metais. Lu Shu o elogia pelo conhecimento. Roman 11. Fei explica que, se o sangue do desperto tocar a liga de sódio e potássio, ela muda de prateada para preta. Quanto mais escura a cor, mais alta é a classificação da pessoa. Os variados tons de cor, do mais escuro ao mais claro, os agruparão nas classes de A a F. Roman 11 Fei explica que há 17 meses ocorreu uma mudança no ambiente. Cientistas notaram um grande número de pósitrons, resultando no surgimento de habilidades e fenômenos biológicos. Isso despertou um autocultivo único que rompeu o caminho da ignorância humana. Roman 11 Fei diz que vai adicionar informações sobre os níveis ao grupo de estudo após a aula, mas avisa que um nível mais alto não faz alguém o melhor. Ser bom depende de como se desenvolvem as habilidades ao longo do tempo. Ele diz que eles são o futuro da nação e devem continuar se esforçando. Após a aula, Lu Shu caminha com seu novo amigo Zhang. Eles passam por colegas que zombam de Lu Shu por ser o nível mais baixo. Um aluno da turma FJ pergunta se a conversa os incomoda, mas Lu Shu diz que não. Ele envia uma mensagem ao grupo de estudo, chamando todos de cabeças de galinha, o que os irrita. Isso beneficia Lu Shu com pontos de emoções negativas desde então. Lu Shu começa a comer a fruta estelar para desenvolver seu poder. É um processo gradual, pois ele não sobe de nível rapidamente. Ele come a fruta, que desaparece para enriquecê-lo como sempre. No entanto, a tela de exibição dele aparece e revela que ele já esgotou todo o seu orçamento destinado à fruta. A fruta foi transferida da roda da fortuna para a loja e não estará mais disponível para ser ganha na roda. Ele abre a loja e vê que agora tem a opção de comprar a fruta por 1000 pontos negativos. Ele não se importa com isso e decide girar a roda novamente para ver quais outras coisas ele pode adicionar à sua loja. Liu Xiaoyu está comendo à mesa quando sente um cheiro vindo de Lu Shu. Ela olha e vê ele com uma tigela de tofu fedorento e fumegante. Ela pergunta como ele conseguiu, e ele diz que ganhou. Ela fica surpresa que ele não ganha só frutas na roda, mas também comida gostosa. Ele oferece a fruta para ela, mas Lu Xiaoyu diz que agora quer panquecas e frutas. Lu Shu tenta pegar a fruta na roda, mas só consegue tofu fedorento. Lu Xiaoyu fica desapontado, reclamando que ele não é mais legal por não poder dar panquecas e frutas, perguntando o que fará a respeito. Lu Shu não desiste e continua girando a roda até conseguir algo novo. Um pergaminho aparece, e Lu Xiaoyu pergunta o que é. O pergaminho emite uma luz negra e entra em Liu Xiaoyang. Uma estrela negra surge e entra nela. Ela abre os olhos e se vê na zona celestial. Volta à realidade e pergunta a Lu Shu o que ocorreu. Ele diz que ela deve ter despertado e pede que se concentre. Ela fecha os olhos e está novamente na zona celestial. Seu planeta maior emite um miasma negro que entra em seu corpo. Ela abre os olhos e comemora ter despertado. No entanto, Lu Shu está preocupado porque o mapa celestial de Lu Xiaoyu é oposto ao dele, e se pergunta o que os dois sistemas estelares opostos têm a ver com o mapa celestial dela. Malvado. Ele também se preocupa com o tofu fedorento em seu estoque e quando terá algo novo. Então decide vender o tofu fedorento para ganhar dinheiro. Na manhã seguinte, ele sai para começar o negócio, mas vê um vizinho idoso praticando espada. O velho o cumprimenta e pergunta onde ele vai. Lu Shu diz que vai ganhar dinheiro para pagar as mensalidades. Ele pergunta ao senhor o que pratica, e o homem diz que é espadachim. O senhor pergunta se Lu Shu quer aprender, mas Lu Shu recusa, chocando o homem e ganhando pontos negativos. O homem se decepciona, pois Lu Shu tem as qualidades que ele busca em um aluno. Sua esposa comenta que, apesar disso, Lu Shu não quer aprender. Lu Shu começa a vender tofu fedorento em sua barraca, atraindo muitas pessoas. Ele coleta pontos negativos das emoções ao redor. Com suas grandes vendas, tem dinheiro e entra na escola com arrogância, irritando colegas de Daoyuan. No resto do dia, acumula pontos negativos na escola. Após a escola, volta para casa e usa os pontos para invocar a Golden Celestial Fruit.
Ele se encontra em seu mapa celestial, mas o lugar está diferente. Os 7 planetas ao redor do maior brilham intensamente, e a marca em seu braço também. Ele aponta a mão marcada para um dos planetas. Toda a luz se concentra no planeta maior, e forma uma espada em sua mão. Ele a move sem tocá-la. Ele conclui que os planetas são 7 estrelas da nebulosa, e o maior, no centro, é sua alma. Ele abre os olhos e tenta usar a espada que invoca sem tocar. Ele faz a espada girar pelo quarto, e ela atravessa alguns livros. Satisfeito, percebe que desbloqueou uma estrela de nebulosa. Se desbloquear todas as 7, será forte. Na próxima aula de Dao Yuan, Roman 11 Fei examina um aluno com um círculo divino, enquanto os outros observam. A pedra em sua mão brilha. Lu Shu pergunta o que é, e Zhong diz que é uma pedra espiritual cheia de energia. Eles receberão suas próprias pedras em breve para praticar. Eles se concentram na demonstração enquanto Roman 11 Fei diz aos alunos para continuarem praticando, pois ainda não atingiu seu objetivo. Chocando a classe, ele explica que serão chamados para relatar o progresso. Ele fala sobre uma técnica chamada Capítulo Metafísica do Contrato de 2 Instrumentos, prometendo maior desempenho. Lu Shu pratica com sua pedra, emitindo uma grande luz em seu mapa celestial. Porém, sua espada se torna violenta e apaga a luz. Lu Shu abre os olhos, respirando pesado, questionando a violência do mapa celestial e concluindo que o ensinamento de Roman 11 Fei é inútil. No dia seguinte, Lu Shu vai para sua barraca e vê o vizinho idoso treinando com sua espada. Ele pergunta sobre a espada, e o homem questiona se ele quer aprender. Lu Shu diz que sim, mas tem um problema. O homem sugere que ele comece a treinar para depois discutirem o problema. Lu Shu volta à noite, após suas atividades diárias, para treinar com o velho. O velho lhe dá cintos de peso variados, do mais leve, com 30 quilos, ao mais pesado, com 300 quilos. Ele instrui a usá-los no treinamento. Lu Shu argumenta que as técnicas da Yuan já ensinam a aumentar a força. O velho explica que Shizu Jin é um líder que visa transmitir os 3 ensinamentos do taoísmo, enfatizando que ninguém é melhor que ele no treinamento. Mas Lu Shu deve praticar para alcançar esse nível. Enquanto o ancião fala, Lu Shu se pergunta se Shizu Jin é um membro da rede celestial e o único líder. O velho professor cria exercícios para sua aula. Ele insiste que Lu Shu não pule etapas do treinamento, aconselhando-o a começar com o cinto de pesos mais leve e aumentar até o mais difícil. Lu Shu casualmente joga o cinto mais leve no ar, pegando-o facilmente. Ele pergunta se podem ir para o cinto mais pesado, irritando o velho. Ele explica que o sistema de energia de Lu Shu foi despertado, permitindo-lhe lidar com essas tarefas facilmente. O velho pega um papel da mesa, e Lu Shu fica curioso. Com concentração, o ancião envolve o papel em mana e o endireita. Depois, levanta o papel rapidamente. O papel libera um forte fluxo de energia que corta uma parede ao meio. Lu Shu observa espantado, enquanto o velho demonstra a técnica de foco, impressionando a todos. O velho aconselha Lu Shu que é melhor dominar uma coisa do que se envolver em muitas. Apesar dos truques, o caminho da espada reina supremo. Ele joga para Lu Shu uma espada enferrujada e o instrui a cortar o ar. Lu Shu se posiciona e começa a praticar, mas o velho corrige sua postura. Ele nota que Lu Shu quer ser forte, mas não controla bem seu corpo, lembrando que músculos não têm memória, apenas talento. À medida que Lu Shu se livra de sua jaqueta e se concentra com mais eficiência, ele começa a brandir a espada com mais precisão e estilo. Depois de balançar a espada 1000 vezes, Lu Shu finalmente domina o primeiro passo da técnica da espada. No dia seguinte, na escola, a tela de Lu Shu mostra que Shizu Jin está em sua casa. Ele imediatamente sai correndo da escola em direção à casa e encontra Liu Xiaoyu e o velho do lado de fora com Shizu Jin. Liu Xiaoyu pergunta por que ele está lá e Shizu Jin explica que ele veio buscar algo, o que faz com que ela rapidamente corra. O velho se aproxima para ajudar. Shizu Jin pergunta a Lu Shu quem ele é. Lu Shu diz que é estudante de uma escola próxima. Shizu Jin pergunta se Lu Shu é aluno do velho, mas ele zomba, dizendo que não ensina um aluno de nível F como Lu Shu. Ele dispensa Shizu Jin, que sai. Lu Shu percebe que Shizu Jin é nível B, e pergunta se ele faz parte da alta cúpula da rede celestial. O ancião explica que Shizu Jin é só uma pessoa comum na rede, um plebeu de nível B. Ele assegura a Lu Shu que não se preocupe, ninguém vai suspeitar que está ensinando ele.
Lu Shu pergunta se Xu Jin ofendeu o velho de alguma forma, mas ele garante que está tudo bem, mencionando que amigos de longe não precisam de recepção formal. Antes de partir, o velho dá a Lu Shu um tubo de ensaio com liga de sódio e potássio, e pede que verifique os níveis. Lu Shu garante que a costa está livre antes de testar à noite, esperando que a fruta celestial tenha efeito. Lu Xiaoyu também participa, mas ambos os tubos ficam escuros com o sangue na liga de sódio e potássio. Lu Shu verifica seu tubo e vê uma tonalidade escura como a do nível A, o que o surpreende. No entanto, os tubos borbulham e o de Lu Shu muda para azul, enquanto o de Lu Xiaoyu desenvolve um redemoinho escuro. Ambos notam que os padrões na liga são semelhantes a seus mapas celestes. Lu Shu se pergunta se há um nível acima do nível A. Ele começa a meditar em seu quarto. 2 estrelas nebulosas em seu mapa celestial brilham, e ao abrir os olhos, vê uma camada de luz azul sobre seu corpo. Ele pega uma faca da mesa e se corta, mas não se fere. Ele entende que essa é a segunda camada de nebulosa, que o protege de ferimentos. Ele se pergunta sobre o progresso de Lu Xiaoyu em seu despertar. Enquanto isso, Lu Xiaoyu se revira na cama, despertando em seu mapa celestial, onde todas as estrelas da nebulosa estão escuras. Uma estrela desperta, cresce e quase a suga como um buraco negro. De manhã, Lu Shu vai acordá-la e a encontra em pé na cama, com olhos negros chamando por ela. Seus olhos voltam ao normal e ela o abraça, dizendo que despertou uma estrela da nebulosa. Lu Shu a parabeniza, mas se gaba de ter despertado 2 estrelas nebulosas, o que a faz fazer beicinho. Ele pergunta se ela pode mostrar sua estrela, mas ela diz que não, mostrando o que pode fazer. Convocar uma formiga na palma. Ela explica que seus poderes permitem sentir a energia dos falecidos ao redor. A formiga morreu no dia anterior, e ela ficou triste. Mas agora pode invocá-la de volta e controlá-la. Lu Shu coloca o dedo na palma dela, e a formiga sobe. Ele fica impressionado com a aparência realista. Curioso, pergunta se ela pode fazer mais. Eles saem para testar mais habilidades. Liu Xiaoyu cria um pássaro preto que voa e pousa no ombro de Lu Shu. Ele pergunta quanto tempo ela controla o pássaro e se isso a enfraquece. Ela explica que suas habilidades não são limitadas pelo tempo e não a enfraquecem. Ela diz que a energia é condensada pelo buraco negro, exigindo menos esforço de controle. Uma noite, Liu Xiaoyu acorda com olhos escuros, mas logo se dissipam quando corre animada ao quarto de Lu Shu, batendo forte na porta. Lu Shu sai perguntando o motivo e vê um homem na sua frente. Convocado por Liu Xiaoyu. Lu Shu tinha visto o homem na noite anterior cometendo roubo e assassinato. Decidindo intervir, Lu Shu usa seus poderes, cercado por uma luz nebulosa protetora. Ele rebate os ataques do homem e invoca sua espada mágica do mapa celestial, ferindo fatalmente o homem. A espada retorna para Lu Shu. Ele planejou isso para testar Liu Xiaoyu, que mostrou que podia convocar o homem como prometeu. Lu Shu admite que não ficou assustado, apenas surpreso com o progresso dela. Ele pergunta se ela controla seus poderes, e ela confirma que pode fazê-lo obedecer só pensando. Ela demonstra isso fazendo o homem assumir uma postura de luta. Lu Shu, sério, adverte para nunca revelar seus poderes. Liu Xiaoyu concorda, e diz que aprendeu pelas memórias do homem onde ele escondeu o dinheiro roubado. Ela mostra a Lu Shu a lembrança em que o homem e mais 2 enterraram o dinheiro no topo de uma colina. No dia seguinte, na escola, os alunos se reúnem na quadra para a posse do novo diretor, Li Yixiao. Ele os incentiva a estudar bastante e os dispensa, surpreendendo a todos. Na aula de Dayuan, Li Yixiao e Roman Shi mostram um vídeo de 3 fugitivos de um incidente recente. Um de nível D e 2 de nível E, sendo o de nível D o homem com quem Lu Shu lutou. Li Yixiao pergunta se os alunos podem lidar com esses fugitivos. Roman Shi Fei sinaliza para Li Yixiao, que veste uma túnica e se apresenta como futuro superior na rede celestial, com nome de código e nível B. Explica que um suspeito nível C foi visto superando o fugitivo nível D com espada e escudo de energia. Li Yixiao instrui a relatar avistamentos desse indivíduo nível C a ele, ou Roman Shi Fei. Ele conclui de forma positiva, anunciando que, a partir daquele mês, receberão recursos mensais em pedras espirituais de cultivo. Após a aula, Lu Shu pergunta a Jiang se essas pedras podem ser vendidas no mercado negro. Jiang se questiona por que Lu Shu quer vendê-las quando precisa delas para seu próprio cultivo. Lu Shu explica que está apenas curioso e acredita que, se sempre estiver preocupado com dinheiro,
não conseguirá se concentrar na prática de forma eficaz, mesmo com as pedras espirituais. Jiang menciona que podem ser vendidos por 100.000 yuans cada, o que anima Lu Shu. Ele pergunta a Jiang se quer comprá-las, mas Jiang recusa, dizendo que vai perguntar por aí. Lu Shu insiste no preço de 120.000 yuans. Lu Shu envia sua conta para a transação, e Jiang pega as pedras, prometendo enviar o dinheiro quando encontrar um comprador. Mais tarde, Lu Shu volta para casa e começa a meditar de novo. Desta vez, ele se ilumina mais e ativa uma terceira estrela de nebulosa. Lu Shu acha que logo chegará ao nível C. Ao sair para caminhar, recebe uma ligação de um número desconhecido. Era seu professor, que lhe pede urgentemente para ir à escola. Como o carro parte logo, e ele não pode faltar, o carro blindado leva todos para a missão. Lu Shu pergunta para onde vão. Jiang responde que uma ruína se abriu, e que eles estão indo proteger o território. Lu Shu pergunta se estão entrando na ruína. Jiang responde que não, pois ele é apenas nível E, e a organização teme que não consigam se defender, especialmente Lu Shu, que é nível F. Lu Shu quer saber o que são ruínas. Jiang explica que acredita-se serem deixadas por uma civilização alienígena na Terra, como espaços de outro mundo, e que começaram a aparecer devido a mudanças ambientais. Ele diz que essas ruínas atraem muitos mestres porque contêm ervas, ferramentas mágicas e o olho da formação. Quem obtém o olho, faz a ruína desaparecer. Lu Shu comenta que parece misterioso, mas Jiang sussurra que esta é a única ruína aberta no país até agora. Eles chegam ao local. Roman 11. Fei explica que a missão é confidencial, e queriam que eles participassem para ganhar experiência. Aprendizado. Quem vazar ou falar sobre a missão será demitido e levado à corte marcial. Os alunos ficam chocados, mas concordam. Eles se acomodam e praticam cultivo. Lu Shu perturba o líder da turma e ganha pontos negativos. Lu Shu e Zhong caminham no acampamento e veem a montanha coberta de névoa. Lu Shu pergunta sobre a névoa. Zhong diz que é um portal para a ruína. De repente, alarmes soam quando a névoa se aproxima. Li Yiqiao e Roman Shifei gritam para recuarem e evacuarem a montanha para não serem pegos. Mas a névoa avança rápido, e a maioria é coberta. Lu Shu e Zhong também são apanhados e arrastados. Lu Shu é lançado na névoa e cai forte no chão, em uma área estranha. Ele se levanta para examinar os arredores quando um machado voa em sua direção, do qual ele se esquiva por pouco. Ele vê um zumbi esqueleto se aproximando com um machado na mão. O esqueleto ataca, mas ele se esquiva de todos os golpes. Ele então pega o machado, tira-o do zumbi e joga o zumbi no chão, esmagando-o em pedaços. No entanto, o esqueleto continua se arrastando em sua direção. Ele usa o machado para cortar a cabeça do zumbi, finalmente matando-o. Aliviado por encontrar uma maneira de derrotar o zumbi, avista mais dois se aproximando e se prepara para enfrentá-los, derrotando-os facilmente. Nesse instante, outros alunos correm em sua direção, gritando para ele fugir. Um colega o incita a correr, e ele percebe que estão sendo perseguidos por muitos zumbis. Um dos zumbis ataca um aluno, matando-o. Liu Shu rapidamente decapita o zumbi com seu machado e começa a eliminar os outros. Enquanto o cercam, ele elimina a maioria, mas um se aproxima por trás. Ele bloqueia o ataque com o machado e caem no chão lutando. Lu Shu e um aluno perguntam se devem ajudar, mas o aluno assustado prefere esperar para ver se Lu Shu consegue sozinho. Lu Shu finalmente rola e decapita o zumbi. Ele se aproxima dos alunos assustados e pergunta sobre o plano. Eles sugerem ficar parados, já que os zumbis foram embora e a ruína pode sumir logo. Lu Shu pergunta o que farão se ele for embora. Uma garota implora que ele fique e os proteja. Ele aconselha correr se virem zumbis se aproximando. Diz que os zumbis param após certa distância e devem usar o machado para decapitá-los se chegarem perto. Um aluno sugere que ele fique, mas Lu Shu decide diferente. Ele deixa o machado com eles e se afasta, dizendo para usarem. A garota comenta que, se tivessem ajudado, ele não os deixaria. Eles então decidem quem ficará com o machado. Lu Shu anda sozinho pela área, pensando em Xiao Yu, quando de repente ouve passos. Ele se prepara para atacar, e ao virar a esquina, aparece um cavaleiro zumbi que quase o lança. Lu Shu pega a lança e entra em uma luta por ela. O zumbi fica extremamente furioso e ganha um ponto de renda, surpreendendo Lu Shu com suas emoções intensas. Ele decide usar isso a seu favor, puxando a lança do zumbi e fazendo-o cair ao chão. Mais cavaleiros zumbis se aproximam rapidamente, e Lu Shu corre, levando-os em uma longa perseguição. Ele sobe uma colina íngreme para tentar fugir deles, mas eles continuam a persegui-lo sem desistir.
O capitão da cavalaria ordena que seus homens atirem em Lu Shu, que se esquiva habilmente e sobe ainda mais alto na colina. O capitão manda os zumbis pararem, irritando-os e ganhando mais pontos negativos. Lu Shu se esconde, vendo seu monitor contar os pontos. O capitão da cavalaria ordena a retirada, enquanto o triste zumbi Lu Shu, desarmado, observa os outros seguirem com suas lanças. Lu Shu desce e pega uma espada, um machado e a lança cheia de energia humana, balançando-a como uma espada. Os zumbis voltam e o atacam, mas ele os vence facilmente com a lança, recolhe suas lanças e as amarra nas costas antes de seguir em frente. Ele acha um lugar isolado num penhasco, medita e usa seus pontos negativos acumulados para subir de nível. Escolhe uma fruta celestial entre as opções e a consome para se iluminar, enquanto 3 novas estrelas de nebulosa enchem seu mapa celestial de poder. Energizado, ele continua. Enquanto isso, oficiais da rede celestial reúnem os alunos da classe Dao Yuan. Comentam como os alunos se assustam facilmente e não conseguem lutar. Decidem que primeiro devem atacar o capitão da cavalaria zumbi para proteger os alunos. Reconhecem que seria ideal se todos fossem como Lu Shu, percebendo que ele não é tão fraco como pensavam. Eles ouvem passos e se escondem. Ao ver o exército de zumbis passar, respiram aliviados, mas se chocam quando uma lança cheia de energia desintegra um cavaleiro zumbi. Eles veem Lu Shu arremessar a lança e descer a colina, eliminando mais zumbis rapidamente. Antes de reagirem, o líder manda ajudar Lu Shu, mas ele lida com tudo facilmente, esgotando o poder da lança e mudando para a espada para eliminar os restantes. Com calma, Lu Shu se volta para o líder, que se aproxima junto com os outros alunos salvos, querendo entender a situação. Alguns se preocupam com a segurança de Lu Shu, mas quando o líder se aproxima para falar, Lu Shu calmamente estende a mão, exigindo todas as armas, o que irrita o líder e lhe dá mais pontos negativos. Lu Shu começa a recolher todas as armas, e o líder pergunta se ele é Lu Shu. Curioso, Lu Shu pergunta como o líder sabe seu nome. O líder explica que 2 alunos da classe especial de Luo City o mencionaram, referindo-se aos salvos por Lu Shu. Pronto para brigar, Lu Shu se mantém firme, mas o líder garante que não querem lutar. São apenas guerreiros comuns da rede celestial. Não pare-o para ele. Lu Shu decide dar as espadas, mas o líder insiste que não querem armas ou armaduras. Lu Shu se acalma e pergunta se estão agindo sozinhos, o que confirmam. Ele pergunta por que não eliminaram a cavalaria de zumbis e onde se escondem. O líder não responde, então Lu Shu questiona o que fará com todas as armas reunidas, já que não pode usá-las sozinho. Nesse momento, mais alunos chegam, e Lu Shu tem uma ideia brilhante. Ele anuncia a venda de lanças, espadas e armaduras para interessados, comercializando-as como as melhores armas por 999 yuans cada uma, ao preço de 1.000 reais. O primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Mas Lu Shu percebe que não há dinheiro, então ninguém pode pagar. Um aluno se aproxima pedindo uma espada. Lu Shu vê um pingente de jade valioso no aluno e oferece uma troca por ele. O aluno recusa com raiva, dando pontos negativos a Lu Shu. Os alunos e oficiais murmuram sobre o que fazer. Um funcionário se aproxima de Lu Shu com um relógio avaliado em 12.000 yuans, oferecendo-o por uma espada. Lu Shu aceita sem hesitar, trocando a espada pelo relógio. Ele continua vendendo enquanto os funcionários trocam itens por armas, terminando com joias, para a decepção do líder. Cansados, retomam a jornada enquanto Lu Shu canta, feliz com suas velas. Decidem descansar à noite. De repente, um vento forte sopra e uma ameaça se aproxima. O líder avisa para todos ficarem alertas enquanto figuras fantasmagóricas voam ao redor. Lu Shu sente que a energia dos fantasmas lembra a de Xiao Yu. Ele percebe a espada em seu mapa celestial reagir à presença fantasmagórica e tenta contê-la. Enquanto luta, seus olhos brilham e os fantasmas o veem cheio de energia espiritual, assustando-os e fazendo-os fugir. Todos ficam confusos com a retirada repentina. Mas Lu Shu sorri, sabendo que ele os fez fugir. Eles prosseguem na jornada e finalmente chegam ao centro da ruína, trazendo alívio e realização a todos. Na caverna, Lu Shu vende as armas restantes para oficiais e alunos que se reúnem ao redor. Um aluno de outra classe se aproxima, querendo conhecer o mestre que derrotou os zumbis da cavalaria, mas vê que é Lu Shu quem vende as armas. Desapontados, os alunos começam a negociar entre si para comprar armas. O colega de Lu Shu atravessa a multidão e diz que o mestre da rede celestial quer vê-lo. Ele se aproxima dos oficiais adornados com joias, irritando Roman, Shi, Fei e o líder, que ficam surpresos com Lu Shu. Roman 11 Fei apresenta Zhang Yutang, um oficial de classe C responsável pela ruína. Durante a estadia,
John reconhece Lu Shu e outro aluno, Cao, por se destacarem e menciona que precisarão da ajuda deles. Ele instrui Lu Shu a parar de vender lanças. E Lu Shu concorda, mostrando suas joias acumuladas. Com oficiais e Cao, eles chegam a um buraco na caverna. John emite energia e diz que o buraco tem 100 metros de profundidade com uma caverna dentro. Ele avisa que essa ruína é maior e mais única que outras. Zhang pede cautela e ordena que um oficial crie escadas para a caverna com habilidades terrestres, seguidas de marcações nas paredes para iluminar o caminho. Eles descem e Lu Shu se surpreende ao ver uma luz embaixo que não era visível do alto. Um forte vento sopra do fundo da caverna, fazendo o peito de Lu Shu brilhar. Enquanto sua espada reage ao vento, Li e Xiao os incentiva a seguir. No fundo da caverna, eles entram em uma área iluminada e são transportados para a frente de um antigo castelo. Um exército de zumbis surge do portão do castelo, liderado pelo capitão da cavalaria com uma lança distinta. Ele afirma que eles não escaparão e devem ficar. Li e Xiao desafia, dizendo que só ficam se puderem entrar no castelo, criando um impasse tenso. Li e Xiao manda os oficiais enfrentarem o capitão da cavalaria, querendo a lança dele, talvez o olho da formação, para fazer a ruína desaparecer e ganhar elogios. Li e Xiao ataca velozmente, mas o capitão se defende com a lança, resultando em um confronto feroz. Os esforços de Li e Xiao ofuscam o capitão. Quando a fumaça se dissipa, o capitão escapa, mas seu cavalo morre, aumentando sua fúria. Li e Xiao o provoca, alimentando sua raiva. Enquanto isso, os oficiais atacam o exército Zombie 1 e a batalha começa. Lu Shu, desinteressado na luta, decide procurar um tesouro em vez de lutar. Esgueirando-se no caos, ele entra no castelo. Lu Shu avança no castelo, sua espada brilha em resposta ao ambiente, mantendo-o em alerta máximo. Sentindo-se observado, ele se mantém vigilante e prossegue na exploração. Ao entrar em uma sala, ele subitamente recebe uma mensagem de Liu Xiaoyu na tela. Ela o repreende pelo atraso e se preocupa, fazendo Lu Shu perder alguns pontos. Ele se pergunta se Lu Xiaoyu está tão preocupada que não consegue dormir. Enquanto reflete, um fantasma que o seguia tenta emboscá-lo. Lu Shu se esquiva do ataque, curvando-se enquanto sua espada emerge e perfura o fantasma, extinguindo-o. No castelo, Lu Shu encontra um amigo peludo que sobe em seu ombro. Ao irem para o centro da cidade, ele abre uma porta, esperando encontrar um demônio. No saguão, Lu Shu vê estátuas de guerreiros samurais admirando suas lanças. Ele pensa em vendê-las. Ao se aproximar de uma estátua, sente algo atrás e se vira, vendo as estátuas ganharem vida, olhos vermelhos brilhando. A estátua mais próxima se move ameaçadoramente, e as outras se reúnem para atacar. Lu Shu prepara sua lança, e sua espada aparece, pronta para a batalha. Mas ao verem sua espada, as estátuas recuam. Lu Shu guarda sua lança e segura a espada. Ele se aproxima da estátua e exige a lança, mas ela se recusa, rendendo pontos negativos. Ele ameaça com a estátua cede e Lu Shu pega a lança. Ele repete com as outras estátuas até ter todas as lanças. No fim do salão, Lu Shu acha uma mesa com um pergaminho sobre uma rota de fuga, que ele lê. Enquanto isso, o capitão da cavalaria, ainda lutando com Li e Xiao, de repente para e corre para o castelo, deixando sua lança com o diretor. Li e Xiao fica frustrado porque a lança não é o olho da formação. Como a ruína não desapareceu, o capitão invade o salão exigindo saber sobre suas lanças das estátuas. Ao ver Lu Shu no final da mesa, ele corre para impedi-lo de segurar o selo. Quando Lu Shu levanta o selo, o capitão da cavalaria o alcança assim que o selo cai nas mãos de Lu Shu. O tempo parece parar quando o selo é absorvido pelo peito de Lu Shu, e tudo ao redor começa a ser sugado pelo selo brilhante. O exército de zumbis quase domina os oficiais, mas o tempo congela e todos viram pó. O castelo, a ruína e tudo dentro começam a se desintegrar, desaparecendo no selo que Lu Shu segura. Ele pega a lança, evitando que vire pó com a ruína. No mundo real, a névoa na montanha some e todos das ruínas reaparecem fora. O alívio é claro entre os sobreviventes, que abraçam os amigos. Gratos por estarem vivos, os funcionários montam um acampamento para cuidar dos feridos e reunir informações sobre a sobrevivência. Roman Shifei está registrando dados quando Zhang entra preocupado porque Lu Shu sumiu. Roman Shifei,
defende com raiva o sacrifício de Lu Shu e sugere que Zhong procure seu corpo. Para surpresa de todos, Lu Shu entra coberto de joias e com várias lanças. Surpreso e confuso, Zhong o cumprimenta, aliviado por Lu Shu estar seguro. Lu Shu explica que Cao o instruiu a se registrar e devolver suas armas. Ele vai deixar a lança que trouxe, quebrando acidentalmente a mesa com seu peso durante o registro. Depois disso, Lu Shu sai para encontrar Liu Xiaoyu, cujas emoções negativas lhe renderam vários pontos negativos. Ele vê a embalagem do lanche favorito de Liu Xiaoyu no chão e olha para cima para vê-la sentada em um galho de árvore. Ele estende a mão para um abraço, mas ela pula em seu rosto. Lu Shu tenta falar com ela, dizendo que devia tê-lo esperado em casa, mas ela o ignora e verifica sua condição. Satisfeita por ele estar bem, pega a embalagem do lanche e Lu Shu se agacha. Ela chora aliviada, feliz por ele não estar machucado. Ela então o leva para casa, onde Lu Shu se refresca. Ele fecha a janela e pede a Lu Xiaoyu que convoque o criminoso de nível D, e ela faz isso. Com seu poder, Lu Shu cria 2 pérolas, uma escura e outra brilhante. Lu Xiaoyu pergunta sobre elas, e Lu Shu explica que melhoram os corpos energéticos. A pérola negra foi feita por sua espada com energias dos fantasmas na ruína, enquanto a brilhante veio de um fantasma especial. Lu Shu decide testar a pérola negra no corpo energético do criminoso de nível D. Ao alimentá-lo, o homem grita, e seu poder aumenta drasticamente, fazendo-o rir sem controle. Lu Shu fica surpreso com a rapidez que a pérola aumentou o poder do homem. Lu Xiaoyu, porém, não está satisfeita, dizendo que Lu Shu o quebrou com sua risada. Ela o chama de volta, fazendo-o sumir. Para animá-la, Lu Shu revela outro presente: 2 frutas das ruínas. Isso entusiasma Lu Xiaoyu, e ela as come avidamente. O peludo que seguia Lu Shu sai de suas costas e começa a chilrear para ela. Ela acha ele adorável, e acaricia seu rosto fofo. Ao perguntar a Lu Shu como ele o conseguiu, ele explica que é um amigo que conheceu na ruína. Um amigo esperto. Liu Xiaoyu decide nomear o peludo de Little Fiery Ju. Após provocá-lo com vários nomes, ela lhe dá uma batata frita, e ele para de travessuras para saborear o lanche. Ela o coloca perto do saco de batatas fritas, prometendo mais se ele se comportar. E Little Fiery Shu concorda obediente. Lu Shu fica maravilhada com a facilidade com que o peludo a segue com chips. Lu Shu examina o selo da ruína em seu quarto e descobre suas habilidades extraordinárias ao meditar. Ele projeta sua consciência na foca, experimentando voar sobre a paisagem. Controlado pelos poderes do selo, percebe que é um artefato divino capaz de observar a terra e manipular a aura. Refletindo sobre o interesse do general de cavalaria no selo, lamenta não poder praticar com ele. Percebe um segundo selo dentro do primeiro, em um turbilhão de escuridão. Intrigado, entra com sua consciência e encontra um vasto espaço. Descobre lanças escondidas e uma grande porta fechada que reflete o castelo em ruínas. Determinado, empurra a porta e a abre ligeiramente. Olhando por ela, ele vê o castelo e percebe que pode acessá-lo sempre que fortalecer sua habilidade de abrir a porta por completo. Essa descoberta o enche de expectativa para futuras explorações através do selo. Mais tarde, Lu Shu lê um papel com a inscrição de Liu Xiaoyu. Preocupado com ela, ele decide se animar jogando na loteria na tela. No entanto, a cada tentativa, ele acaba frustrado com um tofu mal cheiroso. Ele tenta sem parar, mas só consegue tigelas de comida desnecessárias. Frustrado após várias tentativas, deita-se na cama, esperando ter sorte ao usar a perna para tocar o botão. Desta vez, sua sorte muda. Ele ganha uma pérola parecida com um fruto do mar. Ao consumi-la, o tempo para. Por um instante, uma estrela branca cai do espaço na terra e em seu corpo, iluminando-o. Ele se vê em um espaço celestial, nublado e enevoado, apreciando o conforto, mas se decepciona quando não dura. Há muito tempo. Determinado, ele tenta pegar outra. Lu Shu sai de onde o velho está e se cumprimentam, reconhecendo que faz tempo desde a última vez que se viram. Lu Shu acredita seu treinamento com o velho por ajudá-lo a sobreviver na ruína, observando que, sem isso, estaria em apuros. Curioso sobre a organização, Lu Shu pergunta pelo que lutam. O velho explica que a organização da Rede Celestial luta para proteger os interesses da humanidade e busca a paz mundial. Lu Shu zomba da ideia, irritando o velho e ganhando pontos negativos. Lu Shu explica que não está zombando, mas que a verdadeira paz é subjetiva. Para ele, viver em paz com Liu Xiaoyu basta. O velho pega a espada de Lu Shu e diz que se todos pensassem assim, seguiriam seus destinos. Porém, alguns abusam do poder, tornando-se sem lei
e intimidando os outros. A organização visa equilibrar força e fraqueza. O velho diz que o treinamento de espadachim começará em breve, mas aconselha Lu Shu a cultivar seu corpo espiritual, essencial na prática deles. Ele demonstra liberando energia da espada no céu, fazendo a chuva cair brevemente. Ele atribui isso à montanha de neve dos 7 mares, ligada ao fruto do mar que Lu Shu consumiu. Lu Shu pergunta quando terá prática suficiente. O velho diz que é cedo, e sugere que visualize a energia. Lu Shu imagina uma nuvem de chuva e foca na espada, criando um redemoinho. Ele avança e corta uma folha ao meio. Surpreso, Lu Shu entra em casa e encontra Liu Xiaoyu acordando. Ela pergunta com quem falava, e ele diz para se sentar, compartilhando a boa notícia de que ela pode começar a estudar. Liu Xiaoyu protesta alto, insistindo que não são boas notícias e que não irá. Lu Shu argumenta que ela mora com ele desde que fugiu do orfanato. Eles podem pagar o que precisam e ela não pode ficar em casa o dia todo. Lu Xiaoyu concorda, não querendo perder sua comida favorita. Lu Shu se satisfaz por sua estratégia funcionar. Ele leva Lu Xiaoyu à nova escola, onde ela reclama que a mochila é infantil. Ele diz a ela para não se preocupar, lembrando que todos têm uma mochila escolar. Ele se inclina e sussurra para que ela não mostre sua força ou se envolva em brigas na escola. Relutante, ela concorda. Ainda emburrada, Lu Shu garante que chegará o momento certo para ela mostrar suas habilidades na escola. Roman Eleven Fei dá as boas-vindas a Lu Shu e agradece por se juntar à organização. Ele anuncia que Lu Shu será promovido a tenente pelas suas contribuições na ruína, o treinamento com o velho anima Lu Shu com a chance de um salário maior. Roman Eleven Fei o surpreende com um abraço caloroso, dando-lhe boas-vindas como novo colega. Roman Eleven Fei então cumprimenta Cao e os outros. Lu Shu fica surpreso, pois é a primeira vez que alguém o recebe tão calorosamente. Li Yixiao sobe ao pódio e Roman Eleven Fei chama os alunos para se alinharem. Li Yixiao os recebe na fundação e começa seu discurso, embora tropece nas falas e precise de um papel para ler. Ele discursa sobre a história da fundação e destaca os desafios futuros, incentivando a perseverança apesar dos riscos. Li Yixiao conduz o juramento, que todos os alunos fazem, mesmo que alguns estejam nervosos. Ele se despede e sai do pódio. Lu Shu segue treinando com o velho, que o ensina técnicas de Anzi conhecidas por seus grandes efeitos. Com um esforço bem pequeno, o ancião compara essas técnicas a uma libélula que, mesmo sendo leve, causa ondulações num rio. Lu Shu pratica com dedicação o balanço da espada conforme as instruções, focando na nuvem cúmulos dentro do reino nublado. No início, a nuvem reage de maneira agressiva, mas Lu Shu persiste e começa a ter algum controle sobre seus movimentos. Apesar de seu progresso, dominar completamente a nuvem continua sendo um grande desafio. O velho aconselha sobre a paciência necessária, observando que manipular uma nuvem cúmulos não é simples. Lu Shu reflete sobre o contraste entre a força física na prática da espada e o controle delicado para manipular a nuvem. O ancião acredita que pessoas temiam o colapso da nuvem, mas Lu Shu acha isso excitante, não alarmante. Sem se abater pela visão não convencional de Lu Shu, o velho continua a treiná-lo em técnicas de espada. Juntos, entram no reino das nuvens, onde Lu Shu impressiona ao controlar as nuvens e invocar chuva. No mundo real, o golpe de espada de Lu Shu cria uma onda poderosa, mostrando sólida técnica de arte marcial. O velho reconhece o feito. Impressionado com o progresso e habilidade de Lu Shu, ele pergunta o que isso significa, já que não conhece o termo ganhar a si mesmo. Alguns pontos negativos do velho. Lu Shu, ao se perguntar em voz alta por que consegue transformar nuvens em chuva, é alertado pelo velho sobre o orgulho excessivo. Ele explica que há etapas além: transformar chuva em rio e rio em oceano. A montanha de neve dos 7 mares está sempre evoluindo, exigindo treino contínuo. Agradecido, o velho aceita a oferta de Lu Shu para levar Liu Xiaoyu em uma viagem de verão. Como ele está exausto de ler livros o dia inteiro, Lu Shu e Liu Xiaoyu embarcam em um ônibus para começar sua viagem. Lu Shu avista um conhecido, que é o padre, mas eles não conversam. Liu Xiaoyu se acomoda alegremente em seu assento. Um grupo entra e parece ter problemas com Lu Shu, o que fica evidente pelos olhares de desdém que lançam. Quando o ônibus está completamente cheio, o guia turístico se apresenta e começa a descrever a viagem, que inclui visitar o Monte Ryu, acampar em um lago próximo e depois subir a montanha. Lu Shu observa seu conhecido, focado em uma bússola. O guia turístico conta a lenda do Monte Ryu. No lago, todos armam suas barracas. Lu Shu e Liu Xiaoyu olham o lago. Lu Shu pergunta sobre seu momento mais feliz.
ela menciona vê-lo comprar legumes e fazer o jantar. Quando pressionada, admite que comer juntos é sua verdadeira felicidade. Lu Shu sorri, lembrando que as refeições juntos eram seus momentos mais felizes. De repente, vê Liang Ti passando de moto. Ele se pergunta para onde vai o artista mágico, notando que a rede de arrasto não o pegou e que a energia de Liang Ti aumentou. Quando Liu Xiaoyu pergunta o que há de errado, Lu Shu diz que não é nada. Já é noite, e Lu Shu acompanha Liu Xiaoyu até sua tenda, apesar de ela protestar que ele a trata como criança, com regras para dormir, mesmo ao ar livre. Enquanto se acomodam, Lu Shu vê um comboio de carros com Liang Qi e um velho conhecido. Curioso, Lu Shu o segue até uma clareira onde os carros param. Ele se pergunta sobre a possibilidade de uma ruína ali. Pensa em relatar, mas hesita. Zhang então o chama, perguntando sua presença ali. Lu Shu diz que trouxe Liu Xiaoyu para uma viagem, e Zhong menciona rumores de que a área será destruída em breve, que possam entrar em uma ruína. A organização investiga e quer que Lu Shu se junte. Jiang diz que alunos da classe Dao Yuan com bom desempenho podem entrar na ruína. Lu Shu aceita, argumentando que já está lá, então pode se juntar. No dia seguinte, passageiros discutem com o guia sobre o fim abrupto da viagem. Eles pedem reembolso, mas o guia diz que só a agência pode reembolsar. Lu Shu e Lu Xiaoyu se juntam ao grupo, e o guia pergunta o destino deles. Lu Shu diz que vão ao lago de Sal de Giz e menciona uma ruína iminente, surpreendendo todos. Lu Shu, Lu Xiaoyu e Jiang passam pela barricada até o lago. O guarda impede Liu Xiaoyu por falta de documento, mas Jiang mostra um que o convence a deixá-los passar. Passe após consultar seu superior. Eles chegam ao acampamento à beira do lago, e Liu Xiaoyu fica impressionada com os preparativos para a operação das ruínas. No dia seguinte, praticantes rivais se reúnem para participar da operação de destruição e se infiltrar. O líder anuncia a abertura da nova ruína e se nomeia líder. Seu objetivo é eliminar obstáculos na ruína e destruir a formação Ai-U. Todos se preparam e entram na ruína através da névoa. Lu Shu diz a Lu Xiaoyu que, se separarem, ela deve ir ao centro das ruínas, onde ele a encontrará. Então, eles entram na névoa. Lu Xiaoyu está feliz por lutar ao lado dele. Lu Shu sai das ruínas e se vê em uma floresta. Outros praticantes reclamam do ambiente estranho. Lu Shu recorda o conselho de Zhong sobre a flutuação da energia espiritual nas ruínas. Ele busca a área com a energia mais densa, associada ao centro da ruína, e a encontra. Ao seguir seu grupo ao anoitecer, eles chegam a uma clareira na floresta e decidem avançar para encontrar outro grupo. Lu Shu propõe que acampem ali, notando ossos de animais e árvores estranhas. No entanto, eles ignoram suas preocupações e continuam sem ele. Lu Shu fica para trás, pedindo que corram se houver perigo, preocupado com Liu Xiaoyu. Enquanto isso, Xiaoyu busca Lu Shu na floresta e encontra animais. Um gato sibila, mas ela faz caretas. De repente, um grande javali se aproxima agressivo, mas ela chama seu guarda-costas, um homem classe D, que ri e afugenta o javali. Pela manhã, ela doma o javali e o monta, surpreendendo um grupo com suas habilidades. Ela diz controlar a fera. Pergunta se viram Lu Shu e segue a direção indicada. Lu Shu, em um galho, vê outro grupo chegando. Procuram um lugar seguro para acampar antes do pôr do sol. Lu Shu ouve a conversa e pensa em ganhar pontos negativos enquanto se acomodam. Lu, o líder, alerta sobre animais, mas era Lu Shu. Ao se revelar ao ser questionado de onde é, ele brinca dizendo que veio do leste, o que irrita o grupo e lhe dá pontos negativos na tela. Refletindo sobre os pontos, ele percebe que um nome está em números, indicando um possível espião. Juntando-se ao grupo na jornada, Lu Shu planeja capturar o espião, pensando em como fazê-lo baixar a guarda. Quando um leopardo quase ataca um praticante, Lu Shu age rapidamente, salvando o jovem. O líder e 2 oficiais questionam Lu Shu. Ele diz que afugentou o animal em vez de matá-lo por ser cruel, gerando reações mistas e mais pontos negativos. Sua tela mostra os pontos acumulados, mas ele vê que um oficial tem um número como nome. Lu Shu suspeita que ele seja o espião. Lu Shu saboreia seu tofu fedorento enquanto o espião o observa. Pouco depois, o espião ataca, colocando todos para dormir. Sem saber, Lu Shu procura o espião. Correndo na floresta, videiras tentam prendê-lo, mas ele as corta facilmente. Lu Shu chama o espião,
que tenta atacar. Lu Shu contra-ataca com facilidade, chutando seu rosto e arranhando o queixo, revelando o selo na palma. Lu Shu invoca sua lança, surpreendendo o espião. Apesar das tentativas do espião de revidar, Lu Shu o desarma e derruba. O espião lança facas em Lu Shu, que se esquiva e atira sua lança, errando por pouco e cortando a árvore. Com o espião encostado, Lu Shu tira suas roupas e armas, exigindo saber quantos espiões há. O espião diz que está sozinho, mas Lu Shu não acredita, blefando que é um agente da Skynet sent para capturar espiões e que ele é o único na região. Lu Shu neutralizou o espião na montanha. O espião admite que há outros com codinomes e revela que receberam ordens para matar Chen Bailey. Ele compartilha o código secreto baseado nos signos do zodíaco. Lu Shu entende que não teriam chance contra Chen Bailey. O espião confessa a missão e pede clemência. E Lu Shu concorda. Mas antes de discutirem mais, videiras atacam e arrastam o espião para uma árvore. Apesar das tentativas de Lu Shu de salvar, todos acordam e percebem que a professora Lai Lai sumiu. Sem saber que era o espião, o líder resolve procurá-la com alguns alunos voluntários. Apesar dos esforços noturnos, não encontram vestígios e ficam exaustos. Relutante, o líder decide parar a busca para não arriscar mais vidas. Lu Shu, contente com os pontos do espião, tenta desbloquear sua 7ª estrela no mapa celestial. Porém, para sua frustração, a 7ª estrela absorve sua energia e não desperta, deixando-o irritado e desapontado. Lu Shu abre os olhos desapontado, olha para a árvore à frente e vê o caos. Ele corre para a área, usando a bússola como guia para a estranha energia espiritual. Ao chegar, vê um tornado girando. Rapidamente, cobre-se com sua energia e tenta desfazer o tornado. Empurrando o vento, atinge o núcleo e o esmaga. Ele a quebra em pedaços e joga na floresta. Lu Shu vai até o caster. O vento ardente derrete galhos e destrói o que toca. Lu Shu enfrenta o lançador frustrado que quer lutar, mas vê que foi ferido. O lançador tenta lançar outro tornado em Lu Shu, mas ele o dispersa antes de se formar. O conjurador foge enquanto Lu Shu o persegue com sua espada. O lançador tenta atacar Lu Shu, mas a espada é rápida e corta seu rosto. Assustado, ele vê sua vida passar diante dos olhos. Imaginando seu funeral, ele se agacha de dor e prepara uma bala de areia, atirando em Lu Shu. A espada tenta bloquear, mas não é rápida o suficiente, e algumas balas passam, quase atingindo Lu Shu. O lançador se arrepende de subestimar Lu Shu, percebendo que ele é um adversário forte quando uma bala quase o atinge. Lu Shu desperta seu mapa celestial, descobrindo como despertar a 7ª estrela. A estrela voa até ele, iluminando-o como uma varinha. Lu Shu desbloqueia a estrela, sentindo felicidade, tristeza, raiva e medo ao mesmo tempo. Ele lança a varinha, atravessa balas de areia e atinge o inimigo, matando-o instantaneamente. O inimigo desaparece no chão, transformando-se em areia. As almas do inimigo voam pelo ar, e Lu Shu observa como os espíritos próximos percebem o espírito do inimigo sumir. Na manhã seguinte, Lu Xiaoyu finalmente encontra Lu Shu e fica muito feliz em vê-lo. Ele explica a ela os detalhes sobre a situação do espião. Ele explica a ela os detalhes sobre a situação dos espiões. Eles avistam alguns espiões nos galhos das árvores, atuando como vigias. Lu Xiaoyu sugere usar seus animais para atacar, mas Lu Shu diz a ela para esperar um pouco mais. Primeiro, eles precisam saber o número e a força do espião, então ele decide investigar. Ela pergunta como se comunicarão, e ele planeja usar um esquilo para transmitir informações. Ao se aproximar dos espiões, Lu Shu vê um homem chegando à clareira. 3 vigias se abaixam e o homem faz sinais com as mãos. Os vigias imitam, permitindo sua passagem. Lembrando que o espião mencionou que o código é o 3º dígito do signo do zodíaco, Lu Shu se pergunta qual é o seu código. Ele se disfarça como um deles e se aproxima da clareira. O vigia aparece e ele faz os sinais. Preocupado se estão corretos, o vigia imita os sinais, indicando que ele passou. Entrando na caverna, Lu Shu emerge do outro lado, vendo uma paisagem rosa e uma grande árvore rosa, o centro da ruína. Ao ver os outros, ele se junta a eles. O líder anuncia que chegaram primeiro à ruína, declarando vitória. Lu Shu percebe que eles são muitos para enfrentar sozinho. Ele sente a energia espiritual deles ao investigar, e nota que alguns têm pouca energia, sendo de classe C e D. Ao continuar observando, encontra 4 examinando a árvore. Ele sorri ao ver que esses 4 não têm energia espiritual. Ele se vira para sair,
mas seus sentidos se agitam. Ele nota que os 4 não estão sem energia espiritual, mas a bloqueiam e parecem fortes. Um deles examina a árvore, revelando uma passagem bloqueada por galhos e raízes de 2 metros. Ele explica que a árvore fecha de dia e abre à noite. O líder dos espiões diz que não podem esperar até a noite. Temendo a chegada de Chen Bailey, ordena que forcem a abertura da árvore. Os caras lançam 2 bolas de fogo na árvore, causando uma explosão. Quando a fumaça se dissipa, o buraco é coberto por raízes. Eles percebem que a planta reduz o impacto do poder. Lu Shu percebe e decide atrasá-los até Chen Bailey chegar. De repente, Liang Qi vê Lu Shu e o reconhece. Ele o chama, e os outros também o reconhecem. O líder pergunta o que está acontecendo. Liang Qi explica que tentou queimar Lu Shu, mas ele não foi afetado. O padre menciona que Lu Shu o seguiu no ônibus de turismo. O líder ordena que cerquem Lu Shu, apontando espadas. Lu Shu os ignora e caminha até o líder, mas é impedido. Lu Shu faz o sinal do codinome e diz usar Lily como pseudônimo, afirmando ter algo importante a relatar. O líder acredita que ele é parte deles. Após um dos homens confirmar que Lu Shu tem um pseudônimo, eles deixam ele falar. Lu Shu informa ao líder que Chen Bailey faleceu, deixando todos perplexos. O líder pergunta como ele sabe, e Lu Shu responde que viu pessoalmente. Ele mostra uma areia branca que o líder reconhece como sendo do fundo do mar. Lu Shu explica que um homem perfurou Chen Bailey com essa areia, levando-o à morte por hemorragia. O homem fugiu após ser ferido pela espada voadora de Chen Bailey, levando a areia como prova. O líder pergunta sobre o corpo de Chen Bailey, e Lu Shu diz que o jogou na piscina para que a organização não o achasse. O líder ri e anuncia que Chen Bailey está morto, e todos se alegram. Ele diz a Lu Shu para segui-lo e promete recompensá-lo quando voltarem à coleção de Deus, a organização. O sacerdote e Liang Qi concluem que Lu Shu era um espião. Lu Shu confirma, dizendo que foi enviado pela organização e não podia estragar seu disfarce, especialmente com Liang Qi, tendo problemas com a rede de arrasto. O líder concorda, enfatizando a importância da missão da organização. Ele diz a Liang Qi para não levar a sério, pois ele foi aceito, mas precisa provar seu valor. Liang Qi concorda em fazer o que pedem. Liang Qi vai até a árvore e começa a queimá-la. Mas as raízes não se movem. Ele continua, e o sacerdote pergunta por que ele faz isso, sugerindo que poderia recusar. Liang Qi diz que não pode trair a organização que o salvou, mas o padre deve confiar em sua decisão. O líder recebe informações e grita para Liang Qi parar. Informaram que os alunos da classe Dao Yun entraram na ruína central. Lu Shu fica feliz ao ver seus amigos. O líder se aproxima na entrada, e Liang se apresenta como tenente da rede de arrasto. O líder mostra sua identidade. Liang pergunta como chegaram cedo, pois viram um clarão ao entrar. O líder explica que investigam intrusos na ruína, e após o incidente de ontem, devem ser cautelosos. Um colega diz a Liang que houve uma interrupção na formação. O líder diz que investigarão antes de entrar, e Liang concorda. Ele se retira, mas ordena secretamente um ataque aos alunos. Lu Shu percebe e age rápido, enviando seu amigo peludo quando o ataque começa. O amigo se aproxima de Liang, comunica a situação com sinais claros. Liang entende e alerta Cao a tempo. Ela se esquiva e contra-ataca, e os alunos eliminam quem tentou atacá-la. Liang anuncia o ataque e se prepara para lutar. Os alunos se preparam e começa a luta com os espiões. O líder questiona como os alunos descobriram que eram espiões. O amigo peludo volta para Lu Shu, que fica feliz por tudo ter dado certo. Confiando em Zhang, o líder manda seus homens atacarem, pois são mais numerosos. Os alunos estão sendo subjugados. Um deles quase foi atacado, mas Cao o salvou. Zhong ordena que lutem juntos e não se separem. Lu Shu instrui Furry, desenhando um sinal em sua mão. Furry vai entregar a mensagem. Lu Xiaoyu chega com seus amigos animais e vê que a luta começou, mas não viu o sinal de Lu Shu. Furry chega e mostra a ela o desenho de Lu Shu, um sinal de avance. Os espiões cercam os alunos, mas os animais agem e eliminam os espiões. Lu Xiaoyu sinaliza positivamente para Jiang, que revela que os animais são aliados, mudando a luta. O líder, furioso, ordena que Liang Qi queime as raízes enquanto os outros lutam. Lu Shu grita para Liang Qi continuar queimando as raízes. Zhong interrompe a luta e vai até o líder, mas ele transfere a luta para Liang Qi.
Liang Qi reage com um ataque de Fênix, que Jiang enfrenta. A Fênix recua, e o líder não consegue se recuperar. A Fênix retorna e queima Jiang. Outro cara lança estrelas ninja em Zhang enfraquecido, mas Kou age rapidamente, salvando-o ao bloquear as estrelas. Espiões cercam Zhang e Kou, prontos para atacar. Um espião sorrateiro planeja emboscá-los com estrelas ninja, mas Lu Shu invoca seu barril e o usa para controlar o espião. Lu Shu faz ele jogar estrelas nos próprios homens. Lu Shu o chama de espião e o nocauteia antes que se defenda. O líder diz que não há tempo a perder e vão para a ruína. Ele pega a espada e Lu Shu nota que não é comum. O líder é classe B. Com um golpe, ele destrói e queima as raízes, impedindo a regeneração. O líder e seus homens entram. Lu Shu está preocupado com Lu Xiaoyu, mas desce pela entrada. Lu Xiaoyu percebe e não quer ficar para trás, então tenta segui-lo, mas os espiões a impedem. Os outros membros da Dragnet finalmente chegam ao centro, e os espiões começam a se retirar, todos tentando entrar na árvore. O líder, seus homens e Lu Shu estão entrando quando uma videira agarra um deles pelo pescoço e o estrangula. Assustando-os, Liang Qi tenta se juntar ao grupo, mas é afastado. Ao ver a rede de arrasto se aproximar, ele cria um firewall para mantê-los longe. Mas um oficial salta pelo fogo, pronto para lutar. Liang Qi ia lançar fogo, mas um conhecido sopra pó azul em seu rosto, enfraquecendo-o e desfazendo o firewall. Liang Qi o chama de traidor e o denuncia ao oficial. O oficial chuta Liang Qi, deixando-o inconsciente. Os oficiais prendem todos os espiões. Zhang os deixa com o oficial, e Zhan continua a segui-lo. Eles vão para a entrada e Liu Xiaoyu os segue, tentando fazer seu javali descer. Jiang e seu grupo caminham pela árvore, perguntando-se para onde foram os espiões. Quando Cao aponta para alguém preso em uma videira, eles se aproximam e encontram uma pessoa engolida pelas videiras. De repente, criaturas de videiras atacam Zhang, mas Kou os salva esfaqueando a criatura. Eles lutam contra as criaturas e as destroem facilmente. As coisas pioram quando uma enorme flor surge e suas vinhas começam a capturá-los. Jiang corta as vinhas, e Kou também, mostrando ser forte. No entanto, um espião capturado pelas vinhas quase é devorado pela flor. Liu Xiaoyu vem ao resgate com seu javali montado na flor e a atinge, derrubando o monstro. Isso revela o núcleo da flor, e Zhong limpa as vinhas para Cao, que salta e lança sua lança no núcleo, destruindo-o. O monstro é eliminado, e os capturados pelas vinhas são libertados. Alguém pergunta a Jiang se é o olho da formação, mas ele diz que reagiriam diferente se fosse o caso. Liu Xiaoyu pergunta ansiosa para onde Lu Shu foi. Enquanto isso, espiões estão sendo capturados pelas videiras. Lu Shu vê as videiras atacando os de alta energia espiritual, até empurrando um deles para dentro da boca de uma criatura. Os outros tentam se salvar ou ajudar seus companheiros. O líder manda eles se reunirem ao seu redor, emitindo um escudo de energia espiritual que afasta as criaturas. Ele pede que fiquem perto, prometendo recuperar o olho da formação e avisando que quem sair do escudo ficará desprotegido. Lu Shu é obrigado a caminhar entre eles, mas não quer. Ele pensa em escapar e cria um item fedorento, fazendo todos reclamarem e ganhando pontos negativos. No entanto, eles não desistem e vêm com máscaras de gás para evitar o cheiro, que o líder atribui a uma planta, emitindo-a. De repente, as criaturas começam a surgir novamente. Sem se intimidar com o escudo de energia espiritual ao redor deles, o líder comenta que o cheiro provavelmente as atraiu e declara que eles precisam descobrir quem é o responsável por isso. Os homens começam a acusar uns aos outros, e Lu Shu esmaga o tofu fedorento em uma das roupas deles. Em breve, a barreira falha, e o líder ordena que todos fujam, pois as criaturas começam a atacá-los. Lu Shu continua com seu plano sorrateiro usando o tofu fedorento, mas um deles o pega em flagrante e chama Lu Shu de espião. Lu Shu esmaga o tofu no rosto do cara e foge. As criaturas o atacam, mas ele as corta com facilidade. Lu Shu invoca mais tofu fedorento e o joga contra eles, fazendo com que as criaturas se ataquem. O cara luta com elas e depois vai atrás de Lu Shu. Mas Lu Shu, de costas, invoca o Corpse Dog, que corta da espada do cara ao meio, fazendo com que ele caia com força no chão. O líder o derruba. O cara não desiste e pega a lâmina quebrada para atacar de novo. Lu Shu controla o Corpse Dog para atacar por trás e o mata. Ele segue a bússola até o centro da ruína. Vê o líder e dois homens entrando. O líder ilumina com um sinalizador. Lu Shu espia, sentindo a areia da videira coletando energia das árvores, canalizando-a para a grande flor na sala.
Um sugere cortar a flor para que o olho de formação não se desenvolva. Mas o líder diz que, com Chen Bailey morto e os alunos derrotados, tem tempo para achar uma solução. Lu Shu ri, sabendo que nada disso ocorrerá. Ele entra na sala, mas o líder o percebe e se vira, golpeando com a espada. Lu Shu quase é atingido, mas se esquiva a tempo. Eles o cercam, exigindo saber quem é ele. Lu Shu levanta-se e diz ser tenente da UH Dragnet contra a inteligência, mostrando rapidamente sua identidade e fechando-a antes que vejam. Isso os irrita, e ele ganha alguns pontos negativos. Os líderes dizem que a Dragnet não tem esse departamento. Mas Lu Shu insiste que sim, e que a contra-inteligência encontra espiões. Afirma que o departamento está sob sua jurisdição, e o nome impressiona o líder. O líder lhes dá uma última chance de largar as armas. Quando o líder o ataca, Lu Shu puxa o selo, que emite uma luz brilhante, e o cega temporariamente. Quando a luz desaparece, Lu Shu já se foi, correndo na direção oposta. Eles o perseguem, aproximando-se, mas ele salta no ar e solta sua espada. Eles bloqueiam seus ataques, e ele usa a espada para combatê-los enquanto invoca lanças, e as arremessa contra o líder. O líder bloqueia todas as lanças facilmente, sem sinais de ferimento. Lu Shu tira uma espada do inventário e se prepara para enfrentar o líder. O líder ri, zombando, dizendo que Lu Shu morrerá em vão. Sem se abater, Lu Shu foca, liberando a energia da espada. Com habilidade, ele invoca uma nuvem cúmulos, e uma gota de chuva cai sobre a espada, que ele direciona ao líder. A água se transforma em uma espada, mas o líder consegue bloqueá-la com sua própria espada, e rapidamente retalia com um golpe direcionado ao pescoço de Lu Shu. No entanto, Lu Shu habilmente se esquiva e contra-ataca, cortando o líder no pescoço. Os outros dois adversários, percebendo que subestimaram Lu Shu, se preparam para atacá-lo juntos. Quando Lu Shu tenta repetir o truque com a rédea, ele não tem sucesso. Desta vez, eles estão prestes a dominá-lo, quando de repente o chão começa a tremer. Ao olhar para cima, Lu Shu vê Lu Xiaoyu chegando com os alunos. Ele se alivia ao vê-la, mas a entrada é bloqueada por videiras. O Formation Eye Guard desperta, bloqueando a fuga. O líder manda os outros dois sacrificarem suas vidas. Sem hesitar, o sangue flui para ele, transformando seu corpo com a força vital. Lu Shu está em um canto apertado, lutando contra o líder e o Formation Eye Guard, que surgiu da flor. Monstro. Lu Shu tenta atacar com sua espada, mas não é rápido o suficiente para cortar os cipós, enquanto o monstro lança suas gavinhas. Ele tenta se esquivar, mas com o líder e as vinhas atacando juntos, Lu Shu tem dificuldades. Ele é esmurrado e derrubado, ficando mais difícil se manter em pé. Desesperado, tenta alcançar a entrada, mas o líder acerta um soco no estômago dele, e as vinhas o seguram, puxando-o para a boca do monstro. Lu Shu teme que esse seja seu fim. Enquanto isso, lá fora, Lu Xiaoyu e Zhong tentam remover as vinhas que bloqueiam a entrada. Lu Xiaoyu grita, temendo que Lu Shu esteja morto. De repente, alguém entra na caverna e corta as vinhas, salvando Lu Shu. Os monstros se voltam para a nova ameaça, revelando que é Niting, cuja chegada surpreende os líderes com uma velocidade incrível. Niting avança rapidamente em direção ao monstro e o mata facilmente. O líder, agora fluindo como sangue pelas videiras, vangloria-se de seu poder incontrolável como uma classe B de nível superior e se prepara para atacar Lu Shu. Quando está prestes a atacar, Niting intervém, rebatendo seu ataque e eliminando-o com energia espiritual. Lu Shu agradece a Niting e pergunta por que ele não interveio antes. Niting explica que queria ver Lu Shu em ação. Lu Shu brinca, perguntando se foi bem, e Niting reconhece seu potencial, sugerindo que há espaço para melhorar. Antes de sair, Niting diz que trancou o olho da formação e convida Lu Shu para visitá-lo ao voltar. Quando a ruína desaparece, todos voltam ao mundo real. Zhang e os outros correm aliviados para Lu Shu, que está bem. Lu Xiaoyu cavalga em seu javali e pula em seus braços para um abraço, chorando. Aliviada, ela explica que pensou que ele havia morrido. Lu Shu lhe assegura que ele está bem